Tá ouvindo, Ana? Tá tudo certinho, Felipe? Tá Tá tudo certo. perfeito, tá Perfeito, perfeito, Aninha. tudo certo. Manda bala. Maravilha. Então vamos lá. Primeiro quero agradecer a Ana Dias, minha parceira, minha amiga, pelo convite. É um enorme prazer. Felipe, você também, muito obrigada. Para mim é um prazer falar sobre colo de útero, que é um assunto, aliás, sobre prematuridade, né? Que é um assunto que eu gosto bastante. E vocês podem me interromper durante a apresentação, se quiserem perguntar durante, se quiserem para depois, no final, a gente conversar, fica a critério de vocês. Eu resolvi falar, quando a Ana falou que, para eu falar um pouquinho de colo e prematuridade, sobre prevenção e predição. Eu preferi não colocar tratamento também na aula, porque senão eu acho que fica muito extensa, né? E a gente acaba cansando. É um assunto grande, extenso, com pormenores. Então, se um dia quiserem conversar sobre tratamento, também estou à disposição. Mas hoje eu foquei aí em prevenção e predição de parto prematuro, né? Eu acho que com relação à definição, todo mundo aí, ninguém tem nenhuma dúvida, são os nascimentos abaixo de 37 semanas, né? E com relação a falar sobre o impacto, a importância, a OMS diz que tem aproximadamente, acredito que hoje até um pouco mais, nós temos 15 milhões de prematuros por ano no mundo, tá? E a importância disso é que 4 milhões desses prematuros, eles não vão sobreviver às primeiras 4 semanas de vida. E também pensando um pouquinho sobre as complicações ligadas à prematuridade, e nós, mais para frente a gente vai falar um pouquinho delas, é a maior causa de morte de crianças até 5 anos. Quando a gente fala em prematuridade, a gente sempre pensa em país subdesenvolvido. Então, a gente pensa que no Brasil a taxa deve ser muito alta com relação aí aos países de primeiro mundo. Então, eu estou mostrando para vocês dados recentes, olha lá, do SUS, do SINASC, que é um sistema aí de nascimento que a gente tem aqui, muito bacana, né, de controle, mas vocês podem ver que as taxas, 11%, em 2020, 11 e pouquinho, em 2021, 12%, Sinasc mostrando 10%, então a taxa de prematuros no Brasil gira ao redor de 10 a 12%. Coloquei, mostrei para vocês aqui que nos Estados Unidos também são dados recentes mostrando que não é diferente disso, então, em se tratando de países desenvolvidos, nós temos taxas também ao redor de 10%, nos países europeus gira ao redor de 9%, então é para vocês verem que a prematuridade não é relacionado apenas aos países subdesenvolvidos, né? Nós temos aí os Estados Unidos e os países europeus como prova. Bom, trazendo alguns dados aí de 2021, também tudo bastante recente, a literatura mostra que as maiores taxas de prematuridade ocorrem sim em mulheres mais vulneráveis. Se vocês olharem a segunda tabela, uma baixa escolaridade, né? Se a gente olhar e pensar no raça, na cor das pacientes, a taxa mais alta está ali nas pacientes de raça e cor não branca. Se a gente for pensar ali na primeira tabela à direita, mostrando em pacientes com relação ao número de consultas de pré-natal, são aquelas que têm menos acesso, sim, né? E, enfim, se a gente for pensar em relação à idade materna, vamos dizer que estão nos extremos da nossa vida reprodutiva as maiores taxas, então a gente tem as pacientes mais jovens e nós temos as pacientes ali, se vocês olharem o gráfico verde, as pacientes mais velhas, acima de 45 anos. Bom, existem alguns trabalhos que tentam justificar o porquê que essas pacientes mais velhas, elas transitam e acabam aí estando no grupo de taxa de prematuridade maior. Alguns trabalhos dizem por conta de a grande parte delas serem provenientes de FIVs, né, das fertilizações in vitro, então muitas delas cursam com a gemelaridade, que é um dos maiores fatores de risco para a prematuridade, e alguns autores também dizem que essas pacientes mais velhas, né, a gente tem um problema da prematuridade, vamos dizer, eletiva. O que mais para frente eu vou explicar um pouquinho sobre a classificação de prematuridade. Mas vamos falar que essas pacientes mais velhas muitas vezes são nulíparas, têm 45 anos, então existe aí uma overprotection, né? O obstetra, ele tem uma zona de conforto menor, né, com relação ao desfecho dessa gestação, pode ser a única gestação da vida dessa paciente, então eles acabam por cometer uma
uma prematuridade até iatrogênica, né? Como forma de proteger, de entregar um bebê na mão dessa mãe, né? Enfim, em se tratando de tipo de parto, de via de parto, a gente consegue ver uma certa decrescência, esse último gráfico, dos partos via vaginal, tá? Algumas explicações para isso, então, nos últimos anos tem diminuído um pouquinho. Os partos vaginais, a explicação que se tem é que os obstetras hoje, eles estão mais atentos, né, à prematuridade, que também vou explicar de causa espontânea, né, que são os trabalhos de parto prematuro, e eles estando mais atentos, eles conseguem identificar e eles conseguem tratar, eles conseguem realizar uma tocólise, então eles estão mais atentos com relação a isso, a prematuridade de causa espontânea, que seriam a prematuridade espontânea são aqueles provenientes de trabalho de parto prematuro mesmo. E em relação às cesáreas, vocês podem perceber que está um pouquinho crescente, principalmente porque essa é a prematuridade mais da causa iatrogênica, né? A causa iatrogênica, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, são aqueles partos prematuros que são provenientes de complicações materno-fetais e que acabam por levar a uma cesariana. Então, para vocês verem que realmente o parto vaginal está tendo uma decrescência aí com relação à prematuridade por uma atenção maior dos obstetras e uma ação maior em cima da paciente que está lá em trabalho de parto, ou tem acesso a uma progesterona, ou também tem acesso a uma ciclagem se necessário. Então, é por conta disso que a gente tem a decrescência com relação aos partos vaginais. Bom, então falando sobre a classificação da prematuridade, a gente pode classificar de duas formas diferentes. A classificação relacionada à idade gestacional a nascer, né? Então, aqueles pré-termos extremos, que são os nascimentos entre 22 e quase 28 semanas, os pré-termos precoces, entre 28 e quase 34, e os pré-termos tardios, que são aqueles nascimentos prematuros após as 34 semanas. Como vocês conseguem ver também, a maior parte dos nossos prematuros são os prematuros tardios. 70% dos nossos prematuros são aqueles prematuros mais de finalzinho de gravidez. Vocês podem olhar no gráfico abaixo, a mesma coisa, né? Aqueles prematuros extremos, né, representa a menor taxa ali, 1% ou 2%, e a maior taxa dos nossos prematuros são os moderados, os tardios, moderados e tardios. Sobre esse slide, eu gostaria de mostrar uma coisa para vocês, né? Eu estou aqui para falar de prematuridade e eu acho que não é surpresa para ninguém saber que eu vou falar sobre colo de útero. Eu vou apresentar para vocês a utilidade do colo de útero, tá? Tanto, né, naquele pré-termo extremo, eu acho que também ninguém se surpreende de saber que a gente tem que avaliar o colo do útero no morfológico do segundo trimestre, para aquelas pacientes ali de 22, 23, 24 semanas, mas eu talvez vá falar alguma coisa um pouquinho mais nova, de mostrar a utilidade da avaliação do colo do útero para pegar esse prematuro tardio. E aí, um professor chamado professor Vincenzo Berghella, e foi com ele que eu peguei esses ensinamentos, ele dividiu em pacientes assintomáticas e pacientes sintomáticas. Aí vocês vão entender a avaliação do colo sendo importante nessas duas pacientes, nas assintomáticas, porque eu vou ver o colo lá no morfológico do segundo tri, e nas pacientes sintomáticas, eu vou mostrar a importância de avaliar o colo do útero desse prematuro aí, lá tardio, lá de 34 semanas. Então, eu vou dividir a aula dessa forma. Nas assintomáticas, segundo tri, e nas sintomáticas, que são as pacientes lá que estão em direção ao terceiro trimestre. Bom, claro que à medida que a gente avança na idade gestacional, a gente tem uma queda na taxa de mortalidade, né? E a gente tem que lembrar que o problema não é só a mortalidade, é a morbidade, né? Então, à medida que a gente avança na idade gestacional, a gente tem uma queda na morbidade que a gente oferece para esses nossos recém-nascidos. As principais complicações da prematuridade são as complicações respiratórias, sepse, hemorragia intraventricular e a enterocolite necrotizante. Agora, aqui que nós vamos dividir, eu já dividi de acordo com a idade gestacional a nascer, mas esse aqui é o slide da aula. A gente vai classificar de acordo com a evolução clínica. Ou seja, a gente vai dividir os prematuros em prematuros de causa iatrogênica e os prematuros de causa espontânea.
Quais são os prematuros de causa iatrogênica? São aqueles provenientes de complicações materno-fetais. Como vocês podem ver, é 1/3 dos nossos prematuros. A maioria, 75% dos nossos prematuros, são os prematuros de causa espontânea. São aqueles provenientes de trabalho de parto prematuro e de ruptura prematura das membranas ovulares. Vou falar um pouquinho do iatrogênico, mas a nossa aula aqui é sobre o prematuro de causa espontânea. O que é importante a gente saber? Primeiro, estou mostrando que, mesmo em Londres, desde lá em 2006, eu estou mostrando que, mesmo lá, país de primeiro mundo, com assistência, com protocolos e tudo, não é diferente. A maioria dos prematuros são de causa, né, um N grande, uma amostra grande, 60 mil. Claro que nesse trabalho ele mostrou os nascimentos abaixo de 34 semanas, por isso uma incidência de 1,8, não uma incidência próxima a 10%, mas só para mostrar que lá a mesma coisa, a minoria são os prematuros de causa iatrogênica e a maioria são os prematuros de causa espontâneas. Bom, enfim, por que esse slide aqui é importante? Sobre o prematuro de causa espontânea, a gente tem que ter em mente que apenas 15% das pacientes que vão ter um prematuro têm uma história prévia de prematuridade. A grande maioria das pacientes que vão ter um parto prematuro, ou seja, 85% delas, não tem história prévia de prematuridade. Ou ela é nulípara, ou ela é uma multípara que teve um parto a termo. Então, por que é importante? A gente está aqui pensando em como a gente pode prevenir, como que a gente pode fazer a predição do parto prematuro. Qualquer estratégia que eu pensar e tiver em mente na paciente que tem uma história de um prematuro, vai ter uma repercussão muito pequena no combate à prematuridade, porque a grande maioria dos prematuros vão ser imulíparas, vão ser imultíparas sem história prévia. Então, tá aqui. Vamos falar agora um pouquinho, vamos entrar no assunto da aula. O que eu gosto de mostrar para vocês aqui nesse slide é que, quando a gente pensa no parto prematuro iatrogênico, de complicação materno-fetal, eu estou falando de pré-eclâmpsia, eu estou falando de restrição de crescimento intrauterino. Se a gente for pensar nessas duas entidades, eu tenho um rastreamento bom, eu tenho rastreamento, inclusive, de primeiro trimestre. Eu consigo rastrear pré-eclâmpsia no primeiro tri. No morfológico do primeiro trimestre, eu tenho o marcador bioquímico, que é a proteína A, que é o PLGF, eu tenho o marcador biofísico, que é o IP da artéria uterina, e melhor do que isso, se uma paciente ficar de alto risco para essas situações, né, para pré-eclâmpsia, para restrição de crescimento, eu tenho profilaxia, eu tenho aspirina. Quando a gente pensa no prematuro de causa espontânea, é onde a gente tem o problema. Primeiro, porque a maior parte dos nossos prematuros, né, 75%, e segundo, quando eu penso em rastreamento, a gente acabou de ver que a história prévia, claro que é o maior fator de risco, mas a maior parte não vai ter história prévia. E quando eu penso em algum exame ou alguma coisa que venha me ajudar, comprimento do colo e fibronectina fetal são situações de segundo trimestre. Então, olha o problema que a gente enfrenta, né? A gente tem rastreador bom por iatrogênico e a gente, por enquanto, tem rastreador de segundo trimestre por parto espontâneo. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Quando uma paciente entra no nosso consultório, quando a gente vê a estatura dessa paciente, olha lá, pacientes com uma estatura mais baixa são pacientes que eu já vejo que tem o dobro de risco de ter um parto prematuro espontâneo, tá? Então, uma paciente que é da raça negra, olha lá, 3, 4 vezes maior risco de prematuridade com relação a uma paciente da raça branca. Quando a gente pensa em uma paciente tabagista, olha lá, 3 vezes. Então, enfim, pacientes que teve aquela gestação proveniente de fertilização, né, de indução de ovulação, também 3 vezes maior risco de uma prematuridade. Então, é claro, a gente tem que ficar atenta na história, na característica materna e, como a gente já conversou sobre a história prévia da paciente que tem um parto, tem uma história prévia de um parto prematuro, ela já tem 10 vezes maior risco de ter um parto prematuro nessa segunda gestação. Uma paciente que teve 2 partos prematuros, olha lá, quase, sei lá, quase 20 vezes maior o risco de ter um novo prematuro. Mas lembrar que a história prévia, né, infelizmente, a maioria das pacientes, elas vêm sem nenhuma história. Se a gente juntar a característica materna e a história da paciente, né, para a gente tentar identificar essa paciente de ter um novo prematuro, de ter um parto prematuro, a minha taxa de detecção é muito baixa, uma taxa de detecção de
30%, né? Então, é muito pouco, a gente precisa de mais alguma coisa. Então, eu vou passar para vocês aqui duas estratégias. Duas estratégias para a gente tentar identificar paciente de alto risco, né? Certo? Que é nulípara ou é uma multípara, certo? Sem história prévia. Primeira coisa que eu vou falar sobre a fibronectina fetal e vou falar sobre o colo do útero. Primeiro, eu vou falar da fibronectina. A fibronectina fetal, ela é o quê? Ela é uma glicoproteína, que ela é produzida ali pelos amniócitos, pelo citotrofoblasto, né? E ela serve como uma cola, né? Para tentar explicar. Ela é como se colasse a gestação, né? No útero. Bom, a gente sabe que ela fica em níveis altos na secreção vaginal até 22 semanas, e após as 22 semanas a gente tem que ter, né? Ela em quantidades bem baixas. Para falar um pouquinho sobre números da fibronectina fetal, a gente tem um teste positivo, olha lá, a partir das 22 semanas, em 5% da população. E desses 5%, 25% vai ter um parto pré-termo abaixo de 34 semanas. Vamos pensar nesse número. Agora eu vou para a minha segunda estratégia. Vou avaliar o colo do útero no morfológico do segundo trimestre. Estou falando de paciente assintomática. Foi lá fazer o morfológico, vou medir o colo. Para a gente ter uma ideia de distribuição de tamanho de colo de útero, eu tenho um colo, vamos dizer, um colo pequenininho, um colo abaixo de 15 milímetros em 1% da população geral. Desse 1%, 20% vai ter um parto pré-termo abaixo de 34. Tá, 1% da população. Vamos então pensar num cutoff de 25 milímetros, que é o que a gente usa. Eu tenho um colo de 25 milímetros ou menos em aproximadamente 10% da população. Desses 10%, quase metade vai nascer abaixo de 34 semanas. Poxa, já achei, né? Vai me ajudar, já vi que vai me ajudar se eu usar o colo do útero. Talvez até mais do que a fibronectina, que é o que eu vou mostrar aí para vocês um pouquinho mais para frente. Aqui é só para a gente ter uma ideia, né? Isso foi uma distribuição de colo que foi feito lá no Kings, mas o que eu mostrei no slide anterior, a prevalência de mais ou menos 1% em colos abaixo de 15 milímetros, e esses com risco de nascer entre 20 e 30% abaixo de 34 semanas. Eu gosto de mostrar esse próximo slide, que é só para a gente ter uma ideia de um colo uterino numa gestação gemelar, que também não vou conversar sobre gestação gemelar, que também é, né, eu acho que gemelar sempre merece uma aula à parte. Mas vamos pegar um colo de 26 a 30 milímetros, que é um colo muito bom para uma gestação única. Olha a prevalência numa gestação gemelar, 8%, e olha o risco de prematuridade, 40%. Então, realmente, a gestação gemelar tem que ser um capítulo à parte, né? Porque mostra que, assim como a história prévia, a gemelaridade esses dois são os principais fatores de risco aí para prematuridade. Então, aqui, ó, juntei a característica materna, juntei a história prévia e juntei avaliar o colo do útero no segundo trimestre. Eu melhorei a minha taxa de detecção de 30% para 50%. Tá, né, das pacientes que vão ter esse parto abaixo de 34 semanas. Consegui melhorar um pouquinho, mas longe de dizer que é um rastreamento muito bom e muito efetivo, se a gente comparar com um rastreamento de prematuridade iatrogênica, em que a gente rastreia muito bem e no primeiro trimestre. Aqui eu estou falando de rastrear no segundo trimestre, né, um pouquinho já mais para frente. E aí eu vou agora mexer um pouquinho aí e vou ser contra a maioria da literatura. A gente viu que, como estratégia para pegar essa paciente de alto risco, né, sem que tenha história, sem que seja gemelar, né, e seja nulípara, multípara, a gente viu então que tem a fibronectina e a gente tem o comprimento do colo no segundo tri. E se a gente pensar no comprimento do colo no primeiro trimestre? Então é aqui que eu gostaria de conversar um pouquinho, que eu sei que eu vou ser controversa, mas é algo que eu levanto a bandeira. Bom, falando sobre o comprimento do colo no primeiro tri. Em 2011, o professor Nicolaides, em 2010, ele resolveu tentar fazer a distribuição de colo no primeiro tri. Então, eu estava lá nessa época, em 2010, e fizemos esse levantamento. E qual que foi o problema? Ele não conseguiu fazer essa distribuição de primeiro trimestre. Tinha colos de 24 a 65. Então, ele não conseguiu fazer uma curva, ele não conseguiu distribuir o colo no primeiro tri. Então, o que que ele fez?
ele fez com que a gente fosse atrás das imagens, que ele queria ver como que as pessoas estavam medindo o colo do útero. Nas imagens aqui à direita, que são colos no segundo tri, ninguém tem muita dificuldade, né? Você consegue ver bem o orifício externo, você consegue ver bem o orifício interno, você consegue ver o afunilamento. Agora, vejam as várias formas que o colo, no primeiro trimestre, ele pode se apresentar. Então, tá aí. O grande problema é que tinham pessoas que mediam o colo, ali, a zona glandular, e até o orifício interno, pegando o ínchimo. Então, tinham colos que tinham uma zona glandular grande, um istmo menor, outros que tinham um istmo grande, um colo menor. Tinham pessoas que estavam medindo só o colo, tinham pessoas que mediam tudo. Então, é por isso que ele não conseguiu fazer uma distribuição, né, da medida do colo no primeiro tri. Bom, ele pegou e fez com que nós medíssemos novamente nas imagens. Então, nós tivemos que fazer o quê? Medir colo, medir istmo e medir tudo. Esse foi o trabalho que ele soltou no primeiro, em 2011, e ele viu que o colo no primeiro trimestre, olha que interessante, 1.548 pacientes que ele analisou. Ele reavaliou esse colo, só a zona glandular, tirando o ínchimo, no segundo trimestre. Ele conseguiu reavaliar, claro, a mesma paciente, 1.320 casos, né? Então, percebam como o colo no primeiro tri, olha lá, percentil 50 de 32, e o colo no segundo trimestre, percentil 50 de também 32 milímetros. Então, a partir daí, ele fez o próximo trabalho, mostrando, primeiro, aqui a distribuição do colo no primeiro trimestre, ele conseguiu fazer uma curva, ele viu que se você medir o colo mais um istmo, você vai desviar, você vai aumentar, claro, o tamanho desse colo, e você vai desviar essa curva para a direita, e na hora que ele fez o levantamento, ele juntou, então, a característica materna, a história prévia e o colo no primeiro trimestre, olha qual que foi a taxa de detecção dele de prematuridade abaixo de 34 semanas, 55%, muito parecido com o que a gente tem no colo no segundo trimestre, não é verdade? Quando a gente viu característica materna, história prévia e avaliou o colo no segundo, também era de 50%. Então, Ana Paula, sou uma grande defensora de avaliar colo no primeiro trimestre. Primeiro, por quê? A gente vai fazer uma avaliação transvaginal, eu, no caso, anyway, quando você tem uma paciente com útero retrovertido, você não consegue fazer um morfo de primeiro via abdominal, você vai ter que fazer via transvaginal. A Ana pode me corrigir. Para a gente fazer uma avaliação de anatomia, poxa, às vezes transvaginal, independente de ser um útero retrovertido ou não, você consegue pegar detalhes bonitos no primeiro tri. Então, visto que você vai avaliar, não custa nada você ir lá e medir esse colo. Isso não quer dizer que eu vou circlar ou vou tomar alguma conduta proativa, mas eu já vou ter uma ideia, né, segundo o trabalho do professor Nicolaides lá, de qual que deve ser esse colo no segundo trimestre. Dificilmente eu vou pegar um colo no primeiro trimestre de 20 ou de 25 milímetros. Eu acredito que eu não vou pegar, mas eu tenho uma ideia do que me espera no colo de segundo trimestre. Então, eu sou uma defensora de avaliação de colo em primeiro trimestre. Aí, aqui, como vocês podem ver, distribuição do colo no primeiro trimestre à esquerda, distribuição do colo no segundo trimestre à direita. Vocês podem ver que a curva é muito parecida. E aí embaixo, será que ninguém tinha pensado nisso? Muito pelo contrário. Muitos autores, muitos trabalhos foram escritos para medir colo no primeiro tri, e nenhum deles conseguiu ter uma associação de colo de primeiro tri com nascimento prematuro. Agora, pergunto para vocês, será que esses estudos em 94, em 96, em 2000, será que eles estavam medindo o complexo istmo-colo? Será que eles estavam todos medindo da mesma forma, com a mesma metodologia? Não sei, deixo aí o questionamento. E coloquei ali embaixo esse trabalho que acabou de sair de um grupo do professor Renato de Sá, do Rio de Janeiro, saiu agora em maio, em que eles mediram o colo do útero no primeiro trimestre e viram que realmente não existe diferença estatística com relação a analisar a prematuridade abaixo de 34, para ver se foi prematuro ou nasceu a termo. Então, ele também acabou de comprovar, com uma amostra razoável, que a avaliação do colo do primeiro trimestre não consegue predizer prematuridade. Mas é o que eu estava dizendo para vocês, eu defendo não para ver o risco da prematuridade,
eu defendo para, de repente, deixar essa paciente como uma paciente que eu devo olhar novamente. Se eu pegar um colo, se eu sei que o percentil 50 é 32, se eu pegar um colo de 26, se eu pegar um colo de 27, será que essa paciente, numa paciente que eu podia dar uma olhadinha nela com 18, não é? A paciente sem história. Então, eu defendo como forma de, mais para frente, eu vou mostrar um possível protocolo, né, para se utilizar a avaliação de colo, como essa paciente, ela viria para a minha clínica, vamos dizer assim, na minha clínica de colo, para eu ficar de olho nela. Mas, enfim, então é só para dizer que eu defendo essa avaliação e a literatura não, mas está tudo bem. Com relação a como avaliar o colo no segundo trimestre, eu acho que toda a equipe aqui não tem nenhuma dúvida que a bexiga é vazia, que a avaliação deve ser transvaginal, né? Que a gente tem que magnificar bem a imagem, fazer uma pressão fúndica, pegar sempre a menor distância entre orifício interno e externo e esperar um pouquinho, né? E após a pressão e ter aí pelo menos umas 3 medidas. Então, não vou mostrar o vídeo que eu acho que de como fazer essa avaliação, que eu acho que ninguém tem nenhuma dúvida. Esse slide aqui é para dizer quando que colocaram na rotina a avaliação do colo no segundo TRI. Lembra que no primeiro TRI não existe, isso é uma coisa muito minha, tá? Eu que gosto de avaliar. Mas quando que foi colocado na rotina no morfológico do segundo trimestre? Em 2016. Por quê? Porque até lá eles achavam que, primeiro, alguns serviços só avaliavam a paciente que tivesse história prévia de prematuridade, avaliava o colo. Outros serviços, e até, por exemplo, nos Estados Unidos, eles achavam que o custo-benefício não vale a pena avaliar em todos. Por quê? Porque se a maioria das pacientes que vão ter um parto pré-termo não é proveniente do grupo que tem uma história prévia, então eu não vou avaliar em ninguém. Mas, em 2016, foi feito um trabalho muito bem escrito, que é esse trabalho que eu coloquei aí, que eles viram que seria importante, eles conseguiram comprovar a importância da medida do colo no segundo trimestre, e foi a partir daí que entrou na rotina, pelo menos nos Estados Unidos. Bom, o que eles resolveram colocar como cutoff, vamos dizer assim. A paciente que não tem história prévia de prematuridade, eles usam, e aí eu estou falando do American Journal, estou falando lá do grupo americano, eles usam o colo curto abaixo de 20 milímetros. Em compensação, aquela paciente que tem uma história prévia, a gente tem que ter, vamos dizer que deixar o colo um pouquinho maior, e aí o colo curto é considerado o colo abaixo de 25. Então, sem história, colo curto abaixo de 20, com história, a gente tem que dar mais atenção, então, ser menos... deixar um colo de 25 milímetros, porque essa paciente precisa de mais atenção. Então, o que eu falei para vocês no começo da aula é que eu ia mostrar a importância da avaliação do colo nas pacientes assintomáticas, naquela paciente que eu vou ver colo lá no morfológico do segundo trimestre, e agora eu vou falar um pouquinho sobre a avaliação de colo nas pacientes sintomáticas, que, aliás, são as pacientes lá do terceiro trimestre, que é onde é proveniente a maior parte dos nossos prematuros. Lembra que 70% é o prematuro tardio, né? Bom, quando a gente fala das assintomáticas, então, identificar os fatores de risco, que é a história prévia, a gemelaridade e o colo curto a ultrassonografia. Com relação às pacientes sintomáticas, pacientes sintomáticas são aquelas que eu estou falando lá, entrando no terceiro trimestre. É aquela paciente que chega para a gente no pronto-socorro ou na consulta e fala que está com dor embaixo do ventre, né? Então, essa paciente aí, qual que é o grande problema nessa situação especial? A maioria dos países não tem nenhum protocolo objetivo. É muito subjetivo você dizer se a paciente está em trabalho de parto prematuro ou se é uma ameaça, né, de trabalho de parto prematuro. Então, como que a gente pode diferenciar a paciente que está em falso trabalho da paciente que está em verdadeiro trabalho de parto prematuro? Tá. A gente sabe que o diagnóstico de trabalho de parto, né, se a gente for pensar objetivamente, tem que existir as contrações, uma dilatação cervical acima de 2 centímetros, ou contrações com mudança e esvaecimento cervical. Isso, né, poderia demonstrar
o trabalho de parto para a gente conseguir, né, diferenciar de um falso trabalho de parto prematuro, porque uma vez que a gente consiga diferenciar se é um verdadeiro ou se é um falso trabalho de parto prematuro, eu vou evitar internação desnecessária, tocólise desnecessária, corticoterapia desnecessária e antibiótico terapia para a prevenção do estreptococo. Algumas coisas que são importantes da gente saber, alguns fatos baseados em evidência sobre a ameaça de trabalho de parto prematuro. Apenas 15% deles nascem em 7 dias. A gente sabe que os tocolíticos, eles diminuem a chance de um nascimento em 2 a 7 dias, mas não prematuridade e mortalidade perinatal. E que a corticoterapia, ela diminui sim a morbimortalidade, só que também já sabemos que ciclos múltiplos aumenta a mortalidade, aumenta o risco de restrição, e a gente sabe que diminui circunferência cefálica no recém-nascido. Então, será que a gente consegue diferenciar uma ameaça de trabalho de parto prematuro com um trabalho de parto prematuro verdadeiro, né? Então, é aqui que eu vou mostrar para vocês que a avaliação do colo do útero pode ser eficiente e é eficiente. Quais as estratégias que a gente tem, então, para diferenciar um do outro? Para ver se precisa internar, se precisa fazer tocólise, se precisa fazer corticoterapia mesmo. Bom, vamos avaliar o colo e vamos pensar na fibronectina fetal, e hoje em dia a gente tem o Parto-Sure. Essa terceira proteína a gente não tem aqui, é uma coisa mais europeia, mas fibronectina e o Parto-Sure a gente tem aqui. Então, alguns trabalhos comparando. Fazer a fibronectina, avaliar o colo do útero, e esses outros trabalhos, eles tentaram comparar a avaliação do colo e a fibronectina para ver qual que era mais eficiente, qual que tinha um valor preditivo positivo, um valor preditivo negativo, melhor. Se a gente pegar aquela paciente que chega no nosso pronto-socorro, e por que eu achei importante falar das pacientes sintomáticas? Porque a Ana, ela me falou que vocês vão ter no pronto-socorro, eu acho que um aparelho, um transdutor transvaginal, né? E eu acho que seria muito legal otimizar num pronto-socorro essa avaliação transvaginal. O paciente chegou com dor embaixo do ventre, placa de otoco, não sei, toca, faz um Buscopan interna, eu acho que também muda muito a conduta quando a gente tem essa mesma paciente se apresentando na rede pública e se apresentando na rede particular, mas enfim. Se eu avaliar o colo do útero, ele estiver abaixo de 15 milímetros, os trabalhos mostram que ele é melhor, tá, do que uma fibronectina positiva para nascimento em 7 dias. Se eu tiver um colo do útero maior do que 15 milímetros e uma fibronectina negativa, elas são muito semelhantes para não nascimento em 7 dias. Então, isso é muito interessante para essas pacientes sintomáticas. Baseado nessa avaliação de colo em fibronectina, em 2000, isso também é recente, bom, se não me engano, 2018 ou 2017, foram feitas essas diretrizes pela Associação Europeia de Medicina Perinatal, um grupo que estuda muito prematuridade, e que eles fizeram esse fluxograma que eu acho bastante legal, bastante prático, né? Dá para a gente colocar na nossa rotina. O paciente se apresentou num pronto-socorro ou na nossa clínica, ou enfim, com queixa, ela está sintomática, ela tem dor, a barriga endurece, dor embaixo do ventre, tudo, medimos o colo. Se esse colo ele tiver acima de 20, olha lá, acima de 30 milímetros e a fibronectina dela for negativo, essa paciente não está em trabalho de parto. Então, isso é muito interessante, porque vai evitar de internar, vai evitar a tocólise, vai evitar uma corticoterapia desnecessária, quer dizer, esse neném não vai nascer em 7 dias, não tem por que você queimar um ciclo de corticoide ali. Por sua vez, se essa paciente se apresentar com queixa, ela tiver uma fibronectina positiva e ela tiver um colo menor do que 15 milímetros, pronto, essa paciente está em trabalho de parto, então ela merece toda a atenção, todo o arsenal para a gente evitar esse bebê de nascer prematuro. Claro que nós vamos ter muitos casos em que a fibronectina é negativa, e eu tenho certeza que mais lá na frente, no final da aula, a gente ainda vai conversar, meça o colo ou faça a fibronectina. O que a gente tem primeiro acesso lá no pronto-socorro onde a gente trabalha. Mas em muitos casos a gente pode ter uma fibronectina negativa, o paciente pode estar com Trogestan, sei lá, né? A gente pode até ter um falso negativo, mas você vai medir o colo também.
Se esse colo tiver entre 16 e 30, é aquela paciente que você não precisa tomar nenhuma conduta de internar ela ali. Você pode passar um antiespasmódico, seja o que for, e pedir para reavaliá-la em 2, 3 dias, né? Então, fica muito bom esses dois extremos. A paciente que eu preciso me preocupar em internar e realmente evitar a prematuridade, e aquela paciente que eu posso dispensar, né? Então, para terminar aqui a aula, dividir as pacientes em assintomáticas e sintomáticas. Aquela primeira parte da aula, eu peguei as assintomáticas e vou ver que os fatores de risco mais importantes de prematuridade, relacionados à prematuridade, é a história prévia. Infelizmente, né, a menor parte das pacientes vão ter história prévia, mas é claro, uma paciente que tem história prévia é uma paciente que já está ali, ó, já está no meu grupo de risco, é aquela que eu tenho que vê-la com mais frequência. A gemelaridade sempre e o colo curto no morfológico do segundo trimestre. Colo curto é considerado abaixo de 20 milímetros, né? Ou abaixo de 25 milímetros, de acordo com a história da paciente. Então, se ela tiver uma história, eu, né, claro, vou tentar ser mais conservadora, eu vou manter o cutoff como 25, uma paciente de baixo risco, sem história nenhuma, eu posso pensar em 20 milímetros, isso é protocolar, isso é o que se faz por aí. Com relação às pacientes sintomáticas, novamente, avaliação do colo, fibronectina para a gente evitar internação, tocólise e corticoterapia desnecessária, né? E lembrando que colos acima de 25 milímetros, aquela paciente sintomática, aquela lá da prematuridade, lá moderada, tardia, ela não está em trabalho de parto, então a gente não precisa, né, dispensar tudo isso para essa paciente. Em compensação, a paciente que tiver abaixo de 15 milímetros, realmente é um provável trabalho de parto e merece toda a nossa atenção. Quando eu conversei com a Ana, e ela falou, Ana, vamos pensar, de repente, num protocolo relacionado a uma clínica de colo de útero, eu coloquei aqui uma sugestão minha de rastreamento de prematuridade. Lá no King's College, quando eu estava, que eu fui responsável pela clínica de colo, quais eram as pacientes que eram encaminhadas para mim logo após o morfológico do primeiro trimestre, tá? Então, fazia o morfo do primeiro tri, era avaliado o colo, qual a paciente que ganhava o direito a passar comigo, ao invés de ir direto para o morfológico do segundo trimestre? Pacientes que tinham história prévia de parto pré-termo, pacientes que tinham história prévia de um abortamento tardio, as pacientes submetidas a procedimentos em colo de útero, CAFs, conizações, pacientes com anormalidades uterinas, as malformações uterinas eram encaminhadas para a clínica de colo também, pacientes com colo curto, claro, no morfo de segundo, ia para a clínica de colo, então era um especialista que via, a gente tinha que ver lá, e as pacientes com essas doenças genéticas com deficiência de colágeno também. Então, essas eram as pacientes encaminhadas para a clínica de cérvix. Essas pacientes elas eram vistas a cada 15 dias, a partir do morfo de primeira, então elas vinham comigo com 14, e iam ser vistas 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Se até 26 semanas o colo tivesse ok, alta da clínica de colo, tá? E, enfim, eram essas pacientes ali de cima. Aí eu coloquei uma interrogação ali ao lado, que eu, Ana Paula, colocaria essas mais 4, se fosse, que é o que eu faço no meu dia a dia, né? Aquela paciente que tem aquele colo, que eu não vejo muito ínstimo, eu vejo um colo que eu só vejo orifício externo e interno, ali abaixo dos 32, 28, sem muito íntimo, é aquela paciente que eu quero dar uma olhadinha nela, nem que seja com umas 16 semanas, pacientes submetidas a FIVs sucessivas, porque são colos manipulados, então são pacientes que eu peço para ver colo com 16, pacientes que são submetidas, né, a sucessivas curetagens, amios, esteroscopias, também pela manipulação desse colo, né, às vezes uma vela que para curetagem, tudo. Então, são pacientes que eu também gosto de ver ao redor de 16 semanas, não precisa ser com 14, mas eu gosto de ver com 16. E as gestações gemelares sempre, né, eu acho que muito bom ser vista com 12, 16 e 20, estando tudo ok, claro. Até porque a gestação gemelar por si só, você tem que fazer uma avaliação na dicoriônica a cada 4 semanas do crescimento dos fetos.
Então, avalie o colo. A monocoriônica, a gente obrigatoriamente tem que ver cada 15 dias por conta das complicações da gestação monocoriônica. Tem que ver cada 15 dias, ver o colo, né? A paciente está ali, então as gestações gemelares nessa situação. Bom, primeiro eu queria agradecer, não sei se eu fui muito prolixa, e tô aberta às perguntas e às dúvidas e tudo mais. Mais uma vez, obrigada, gente, pelo convite. Imagina, Prolixa, você foi ótima, querida. A gente vai guardar os próximos slides para a aula de tratamento, pode ser? É verdade. Boa. Eu parei aqui o Boa. compartilhamento. Ana, eu já vou abrir para perguntas e já tem aqui o pessoal agradecendo aqui. Já tinha uma mão levantada durante a aula mesmo. Eu não sei se quem levantou por acaso ou se realmente a pessoa estava querendo fazer uma pergunta naquele momento. Era eu, professor. Na hora eu tive uma dúvida, mas daí ela respondeu logo depois. Bom, então já está respondida. Então, você quer fazer a sua pergunta pessoalmente agora, Tati? Fica à vontade. A minha pergunta que eu na hora fiquei na dúvida é se você pede essa medida do colo quando você quer entender se é um falso trabalho de parto prematuro, independente da idade gestacional até as 34 semanas. Era mais esse a dúvida. Qualquer paciente sintomática, qualquer paciente, tá? Mesmo paciente veio com ultrassom de rotina lá de 28 semanas para ver crescimento. Eu sempre faço a minha mini anamnese. E aí, tudo bem, neném mexendo bem, aquela coisa normal do dia a dia. E aí, tá tudo bem, tá sentindo alguma dor? Se a paciente se queixar, tá? E falar, poxa, eu tô tendo uma dor no pé da barriga, e nananã, nananã, eu faço a avaliação transvaginal. Eu vou ser bem sincera, lá na célula eu faço sempre, tá? Sempre. É, passou, é claro que se a paciente, eu tô vendo o crescimento semanal, não preciso ver semanal, não é isso. Mas eu sempre faço essa pergunta nesses ultrassons de terceiro trimestre de crescimento. Tá tudo bem? Tá tendo dor? Não tá? A barriga tá ficando dura. A paciente tem queixas, né? Principalmente a primigesta, gente. É a primeira vez, né? A paciente que já é uma secunde, uma tercigesta, ela nem vai muito nos ultrassons de terceiro trimestre, né? Mas a primigesta, ela vai bastante, ela tem mais queixa, ela tem mais dúvidas. Então, se queixou de dor embaixo do ventre, eu sempre meço o colo e ela sai segura. Porque eu explico, eu falo, olha, essa dorzinha não é do útero, olha como o colo tá bonito, ele tá comprido. Ela já sai tranquila e eu não levei... Gente, você não leva 5 minutos para avaliar o colo, não é verdade? Então, Não, faz meu parte do meu Deus, ultrassom de rotina. não Hum? leva 5 minutos mesmo para ver um colo. Imagina. Não, nunca, né? Não, é. Eu sou, eu sou um grande fã do uso do ultrassom no atendimento de urgência, né? Então, pronto-socorro para mim. Eu acho que ultrassom hoje é uma ferramenta que não pode estar distante do cara que está atendendo na porta. Você escuta o pessoal mais antigo falar que trabalho de parto prematuro, não tem dúvida, porque tem 3, 4 centímetros. Bom, esse trabalho de parto realmente ninguém é para ter dúvida, né? A dúvida é aquele para aquele colo que está um pouco apagado, que você não consegue avaliar, por exemplo, no toque, a porção supravaginal do colo, né? Às vezes é 1 centímetrozinho que muda tudo, né? Você achou que tem um colo ali de limítrofe, mas não, você fez o ultrassom, tem um colo de 25, o paciente está com 32 semanas, meu Deus, tá tudo bem, tá Lindo. todo mundo feliz. Agora, Uhum. realmente, pontos de corte para além, né, do, do morfo de segundo, não temos, né, um ponto de corte formal, assim. Por isso que aí a paciente está sintomática, então ela tem a queixa e eu tenho um colo abaixo de 15. Espera aí, né? Maravilhoso. É. Tem uma pergunta aqui do doutor Carl Richard. Carl Richard é nosso professor e também faz a parte de medicina fetal.
se o colo estiver alterado no primeiro trimestre. É que assim, não rastreamos primeiro trimestre, mas uma vez que a gente começa a rastrear, aí a gente vai acabar descobrindo algum alterado. O que você indica como intervenção? Olha, vou falar para vocês, eu vejo colo no primeiro tri, então, desde 2010, né? E desde 2010 teve um único colo numa primigesta, e foi na célula, tá? Que eu chamei o obstetra, porque era um colo de 25 milímetros. Olha, eu não consegui fazer maior, porque você sabe que às vezes você dá uma empurradinha, você faz ele maior, né? Não tinha nada de ínchimo, nada. Era só aquele colo de 25. Foi um colo que me incomodou demais. Foi a única vez. Pode ser que eu tenha sido iatrogênica, sim, tá? Mas foi uma única vez que eu falei, deixa eu ver esse colo semana que vem, sabe? E vi na semana que vem aquele colo que me incomodou. A colega tocou, falou, nossa, é um colo meio amolecido. E nós, juntos, inclusive com a paciente, conversamos e circulamos. Mas eu estou dizendo que em mais de 10 anos foi a primeira vez. Então, eu não vou considerar esse caso, tá? Eu vou considerar os outros. Aquela paciente que eu levantei, né, um cartão ali amarelo para um colo, qual que é a conduta? É você avaliar esse colo cada 15 dias. Então, eu vi com 12, né? Foi um colo que deu ali 28. Coloquem 28 num colo, lá a gente não tem aquele programa, né? O programa que a gente faz o cálculo de risco de aneuplodia. Sim, Isso a sim. gente faz para todos. Bota lá nuco, osso nasal, nananã. Coloca um colo lá de 28. O risco vai dar menor do que 1 para 100. Tá? 28, hein? E, aliás, se colocar qualquer colo abaixo de 32 milímetros, vai dar um risco abaixo de 1 para 100. Então, aquela paciente que o colo ficou 28, 26, eu vi pouco ínchimo, eu não vou indicar nada, pelo amor de Deus. Mas é aquela paciente que eu vou avaliar cada 15 dias. Ou pelo menos com 16 semanas, eu vou rever esse colo. O que a gente tem de evidência, e por isso que existe esse protocolo que eu mostrei para vocês ali da Fetal Medicine Foundation, tá? Da clínica de colo. Eles avaliam aqueles casos, aqueles 6 ou 7 casos que eu mostrei, né? Aquelas pacientes, elas ficam na clínica de colo quinzenalmente, até as 26 semanas, quando elas recebem alta. Eles fazendo isso, o que eles conseguiram? Diminuir a necessidade de uma ciclagem uterina em 50%. Se a gente pensar que lá no sistema público de saúde, eles economizaram bastante. Né? Então, daqueles casos ali apresentados que foram para a clínica, e para mim, é o meu caso, é o meu primeiro ali, né, que eu coloquei que eu aumentaria. Aquele colinho que eu não gostei é aquele colinho que vai vir para minha clínica de colo. Eu vou avaliar. Cada 15, sei lá, talvez seja com 16, 18, 20, 22, e é isso que eu vou fazer. Jamais indicar uma ciclagem porque eu vi um colo. Eu fiz isso uma vez, talvez tenha sido iatrogênica, graças a Deus deu tudo certo, mas, enfim, né? Mas não gosto de considerar esse caso. Tenho, né? Enfim. Você sabia, né, que eu sou sincero, eu trabalho junto do pessoal da medicina fetal, mas eu sou bem da patologia materna, né? É, como, como você colocou que um terço é iatrogênio, eu só vou sugerir a gente mudar para terapêutico, porque na verdade a gente não está causando mal, a gente está fazendo bem muitas vezes, fazendo o parto. A prematuridade terapêutica, não iatrogênica. Iatrogênica eu acho que é muito forte essa palavra, né? Você sabe, Felipe, que eles chamam de iatrogênico eletiva. É, É um nome porque que é dado assim, fora, mas é feio, porque iatrogênico parece que você está fazendo uma coisa uma coisa errada. ruim, né? Uma coisa tipo É, lesando, né? é, Iatros, doutor Iatros, né? é. Enfim, temos uma pergunta aqui da Marina. Aliás, eu ouvi, acho que no fundo, no comecinho, o chorinho do Dudu. Marina Apostólico. Sinto que a grande dificuldade enfrentada é ter acesso ao exame da fibronectina fetal. Isso realmente é um problema terrível.
E não só no SUS, né? Mesmo nas grandes maternidades privadas de São Paulo, a gente não consegue, né? Ela botou, se levarmos em conta só o colo, e pelo que eu entendi, a gente tem dois pontos de corte, né? Abaixo de pacientes sintomáticas, né? Abaixo de 15 deve nascer. E acima de 25 não deve nascer. É isso. É esse 1 centímetro que muda tudo, né? Como É, ela queria saber qual é a taxa de detecção em paciente sem histórico, usando acho que só o colo. eu acho que eu tenho no meu slide e eu pulei. A sensibilidade do colo, né? Eu Sensibilidade tenho. usando Pedro, só o vocês estão colo. me Tá, vou escutando? falar? Estamos sim, Estão me Má, pode escutando? falar, querida. Eu vou falar bastante, que eu do Duruna. É... Não é, é que assim, eu sempre que leio, eu leio muito sobre maturidade, é um dos meus temas favoritos, amo. Mas eu sempre me deparo na literatura estrangeira e em relação a esse problema, porque a grande maioria das vezes eles acabam somando fibronectina na avaliação. E aqui, nem nas melhores maternidades a gente consegue ter acesso, né? E eu percebo muito que alguns países, eles preconizam rastreio de morfológico até um pouco antes do que a gente. A gente, por não ter acesso na rede pública com muita facilidade do exame morfológico, acaba preconizando e muitas vezes a paciente vai fazer aí com 23, 24 semanas o segundo morfo, né? E tem vários países que orientam fazer até com 18 semanas, 19, você sabe melhor do que eu, com certeza. Eu queria saber a sua opinião sobre Uhum. fazer um pouco mais precoce esse segundo morfológico, se você acha que a gente consegue intervir e ter melhores respostas, se você já leu algum trabalho, alguma coisa sobre isso, porque eu acho que 1 mês é uma diferença muito grande, né? Quando a gente fala sobre morfológico de segundo trimestre, entre 20 e 24 semanas, sempre me vem um zumbido assim na minha cabeça, que é, pô, é 1 mês de diferença. Será que se eu tivesse entrado com a progesterona, ou se eu tivesse intervido ou visto esse colo curto com 20 semanas, eu não teria um melhor resultado do que ser visto com 24? Então, eu queria a sua opinião em relação o quando você acha melhor, assim, a parte ideal, quando a gente olha essa ideia de que 75% dos pacientes que vão ter um bebê prematuro antes de 34 semanas não têm um histórico. Obrigada. Imagina, eu vou lhe dizer que na Espanha, por exemplo, é entre 18 e 22, porque eles têm uma grande preocupação mesmo no rastreamento da prematuridade. Então, eu acho 18 sensacional. Eu vejo tudo muito bem no feto, com 18 semanas. Só que vai ter um problema no de 18 semanas, tá? Vamos falar agora de rastreamento de aneuploidia, né? Eu vou pegar um osso nasal de 4,8, né? E aí eu vou aumentar o falso positivo de um Down. Se não fui eu que fiz esse morfológico, se não fui eu que já vi aquele osso e estou super tranquilona. Então, o grande problema no morfo de 18, né, eu não vou falar se eu fiz o morfo de primeiro, pode vir com 18. Acho que todos vocês conhecem o Adolfo Leal, né? O Adolfo é um cara que faz morfológico com 18 por conta dessa. Primeiro, para rastrear malformação estrutural, a gente vê muito bem com 18. Você vê um colo com 18, tá bonito, sei lá, você até pede serviço particular. Essa paciente voltar com 24, né? Então, eu gosto muito de um morfo de 18 semanas. Eu acho que você está perfeita no que você está falando, né? Mas a gente pode pegar colegas que vão ver um osso nasal menor e vai dizer que tem risco, porque vai pegar um osso abaixo de 5, vai preocupar o paciente. Então, esse é o único problema. Não sei se eu respondo a sua pergunta. Em relação ao colo, você acha que acaba pegando melhor se for com 18? Foi o Lial que fez meus morfológicos ali. Sim, sim. É por isso que eu fiz com 18. Não, eu gosto, eu avalio o colo com 18. Se eu pego um colo com 18 semanas de 26, vou lhe dizer que vai me incomodar. Eu vou pedir para ela voltar com 22, né? Numa É, primigesta. sucesso, sucesso. Né? Legal, obrigada, viu? Imagina, vai me incomodar. Se eu pegar um colo de 30, tá lindo. Agora, se eu pegar um colinho ali de 26, 25, com 18 semanas, se ela estiver completamente assintomática, porque também às vezes a gente pensa que assintomático e sintomático,
Vou dar um exemplo para você. Vem uma paciente, vai, com 18 semanas. Eu meço o colo dela, tá 26, né? Tá. Eu gosto muito de perguntar para a paciente: você tá sentindo alguma coisa? Tá tudo bem? Tem paciente que fala: nossa, minha barriga tá endurecendo toda hora. Vocês concordam que eu posso estar diante de um processo infeccioso que está diminuindo esse colo? Né? Então, às vezes a gente associa paciente sintomática só a dor em baixo ventre ali, né? Aquela dor no pé da barriga, lá no terceiro trimestre. Mas tem paciente que é sintomática ali no segundo trimestre, né? E a gente tem que lembrar que não é só incompetência cervical, a gente tem infecção, né? Então, eu acho que a pergunta sentindo alguma coisa é uma coisa importante, né? E, enfim, 18. Vou dar um outro exemplo. 16 semanas. Já fui fazer uma avaliação de gestação de coriônica, tá? Um gemelar. Então, fez com 12. O gemelar de coriônico a gente tem que avaliar crescimento cada 4 semanas. A paciente veio com 16 semanas. Avaliei os bebês todos bem. E a paciente dizendo que estava com dor. E estava com dor, e estava com dor. Examinei o colo, tinha um colo ali, se não me engano, de 16, 18. Colo curto para 16 semanas. Primeira coisa que o colega pensou, o obstetra, que era né, um colo curto pela gemelaridade. E eu tinha para mim que não era, aquilo era infeccioso. E aí começou a rodar e alguém colocou um pessário. E o que que aconteceu? Rompeu bolsa, porque era infeccioso. E porque um colo não pode ficar curto numa paciente assintomática, nem gemelar com 16 semanas, gente. Tem que ter alguma coisa que está encurtando esse colo, né? Então, eu acho que a anamnese, a pergunta ali quando você começa um ultrassom, você já sabe até o que que você vai pegar, né? Se a paciente fala, tô com dor, você pegou a barriga dura ali, você vai fazer um colo, você fala, esse colo vai estar curto, né? Não é possível que não esteja. Então, eu acho que a anamnese é a chave do negócio, né? Mas gosto muito de avaliar colo com 18, sim, né? Só que temos que pensar que pode nos complicar, pode. Eu acho, eu acho, Ana, que a gente precisa frisar, né? A gente tem os residentes aqui presentes. Quando a paciente tem antecedente de um parto prematuro, aumenta muito o risco de uma prematuridade numa segunda gestação. Perfeito. Uhum. Você mostrou lá os fatores de risco. Quando a paciente tem um parto de termo, por outro lado, o risco de um segundo parto prematuro reduz, né? Então, aqui a gente está encucado e quebrando um pouco a cabeça, é na primigesta que a gente não sabe o risco, né? Então, paciente, primeira gestação, qual é o risco de prematuridade dela? Eu chutaria que é o risco populacional, mais ou menos, né, 11, 12%. É isso, Uhum. pode ser muito maior, óbvio, se nessa gravidez terminar com 28 semanas, numa próxima gestação, eu juro por Deus que vai nascer prematuro, quase, né? Uhum. Mas não, foi de termo. Numa próxima gestação, o risco dessa paciente ter um parto prematuro reduz. Então, eu gosto do protocolo aqui da Unifesp, não sei se você conhece. Então, quando tem fator de risco conhecido, prévio, a gente adianta a avaliação do colo, né? A gente começa a fazer análise do colo com 16. Então, é assim, tem CAF. Ah, não, uma malformação milleriana. Ah, não, já teve um prematuro. Maravilha. Essas pacientes começam mais cedo. No geral, a gente faz rastreamento aqui, pela rotina da casa no Morfo de segundo, na Unifesp, né? Uhum. Que é onde eu tive a minha formação obstétrica. Uhum. Agora, acho que a gente falou de colo no primeiro trimestre, acho que ficou bem gravado colo curto no segundo trimestre, 25 milímetros, não é isso? Para acender o alerta. E falamos até de colo no terceiro trimestre, nas pacientes sintomáticas versus assintomáticas, em dobradinho com a fibronectina. Achei que foi uma aula muito, muito, muito interessante, Ana. O
queria abrir para as últimas perguntas. Se alguém quer fazer mais alguma pergunta. Senhora Ana Paula Dias, Posso você falar só tem uma algo? coisinha, Felipe, a Pode, respeito da imagina. história da fibronectina no terceiro tri? Primeiro, o que Pode. vocês falaram? Não tem disponível nem no Einstein. Segundo, a maioria das pacientes estão com progesterona porque foi uma FIV, então tem progesterona até aqui, então vai ser provavelmente um falso negativo. Ela vai pagar, se tiver, ela vai pagar porque o convênio não cobre, não é verdade? Eu Então por que não deu colo? tomei a liberdade de olhar o kit com 3, ó, tá na tela aqui, ó. Ah, Espera lá, pra vocês não acharem que eu estou mentindo, olha aqui, ó. Share screen. O kit com 3, ó. ok. R$ 771. Para comprar uma só, como todo mundo pode ver aqui, ó, R$ 300. Então não é um exame, como é que eu vou falar, tranquilo Ok. para fazer no SUS, e não é um absurdo para Uhum. você pensar em fazer numa medicina privada, né? Mas realmente o que pegou grande parte do tempo, e antes de eu ir para a Unisa, eu era da materna infantil do Einstein, era a disponibilidade, não tinha kit por muitos e muitos e muitos anos. O que a E, gente e, fazia era você, avaliação clínica e ultrassom de colo, era isso. e vocês viram que uma fibronectina negativa, ela tem, nos trabalhos mostram, a mesma sensibilidade negativa do que um colo Mark 25. Era o que a gente usava, Colo. o ultrassom era como é que eu vou falar? Um aliado. Naquele momento, você fazia ultrassom, falava, olha, medimos aqui. Aliás, técnica de medida de colo é uma outra coisa que também dá uma aula, né? Porque até hoje, até hoje, eu não gosto de medir Você aquela faz o que você reta. quer, né? Eu não gosto de medir aquela reta direto. Me incomoda, mas enfim, não estamos aqui discutindo a técnica de medida. Mas a disponibilidade realmente era bem, bem, bem restrita. Enfim, uma pena. Uhum. Aninha, fala, querida. Ah, ficou faltando a segunda parte, né? Acho que a gente tem que combinar de falar um pouquinho mais de tratamento, de sludge, né? De entrar em outras polêmicas. Ficou com Sim, gostinho de sim. quero mais. Vocês não acharam? Uhum. A gente combina a partir de agosto, viu, Ana? Beleza. Ah, Porque tranquilo. julho a gente tem, acho que importante Férias, né? falar, viu, gente? Semana que vem, uma aula bem, bem, bem importante, visto o contexto atual, vai ser aborto previsto em lei. Lembrar que tem um projeto de lei É. que está dando uma polêmica enorme aí para ser votado, né? Hoje não, hoje eu vi uma notícia que tem agora eu não sei se deputada ou senadora, querendo criminalizar o médico, vejam bem, criminalizar o médico que não fizer o aborto previsto por lei. Então, assim, antigamente você tinha direito à sua consciência, né? Acho que não é um procedimento que todo mundo fica à vontade, mas eu acho que esta polêmica vai ser muito bem vista na semana que vem com a aula do professor Olímpio, né? Aborto previsto em lei, dia 1º. Dia 8 teremos Carol Panoni falando para a gente de osteoporose, e dia 15, conforme mensagem que eu enviei hoje aos meus R3 queridos, teremos atualização aí do TCC para final da residência em 2025, né? Aqueles que não tiverem projeto e quiserem estender a residência até terminar o TCC, fiquem à vontade, mas eu estava planejando que vocês terminassem aí em fevereiro, enfim. O que mais, Aninha? Acho que você está muda, Aninha. Foi ótimo. Acho que foi Voltou. isso, né? Falamos aí de colo bastante. Foi muito bom.
Gente, obrigada, Pro- viu? Para mim foi um prazer Professora enorme. Ana Agradeço. Mosconi, esperamos contar contigo em outras oportunidades. Muito obrigado. E, Eu que pessoal, agradeço.